Olá pessoal, mais um videocast. Olá você, olá a todos, olá Rose. Olá Pitico, olá pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a temática do mês de setembro, que é o amarelo, Setembro Amarelo. E aí então nós vamos conversar, trocar ideias sobre um tema muito relevante, muito importante e que acontece, mas que por algum cuidado não se tem um debate público, que é a realidade do suicídio. E no nosso caso aqui, o suicídio na terceira idade, o suicídio com pessoas idosas. Não é isso, Rose? Isso mesmo, Pitico. Penso que é importante a gente colocar, né, que bom que tem o Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, mas é importante a gente falar isso, né, e trabalhar isso durante todo o ano, assim como também outras pautas. E a questão do suicídio, Pitico, ela é um problema de saúde pública. Exatamente. É um problema de saúde pública, né? Sim. Eu estava fazendo uma pesquisa, mais pessoas morrem no mundo como resultado do suicídio do que de HIV, do que de malária, de câncer de mama. Quanto que isso acontece, né? Sim, guerra, homicídio, isso tudo mata menos do que o suicídio. Então, assim, é uma questão seríssima, é muito importante. Existe também, não é só entre os jovens ou os adultos, entre pessoas idosas, não é? E eu penso, Pitico, que o fato de nós conversarmos, ele é fundamental. Por quê? Porque esclarece, porque conhecimento liberta. Quanto mais a gente tem informação, a gente conhece sobre um assunto e a gente tem a possibilidade de discutir e de auxiliar, muito melhor, né? Pois eu estava vendo também que a prevalência do suicídio numericamente é muito forte nas gerações mais novas, nos adolescentes, mas é considerável, por exemplo, o número de pessoas idosas do Brasil que tem essa realidade do autoextermínio, ou de um modo geral, mais direto, de suicídio. São cerca de 1.200 pessoas idosas no Brasil que cometem esse tipo de situação, esse extermínio. Quer dizer, o dado precisa ser atualizado, mas dentro do que você está falando é altamente significativo. 1.000 pessoas por ano? 1.200 pessoas por ano. Mais de 1.000 pessoas dentro do envelhecimento. E a gente sabe que o suicídio é uma temática muito própria da sociedade, de modo geral, própria no sentido de que acontece muito nessa fase da nossa vida do envelhecimento. E diferentemente dos mais jovens, quando uma pessoa idosa ela está direcionada, até por conta mesmo de desajustes emocionais, problemas mentais sérios, uma depressão muito severa, que às vezes não tem uma percepção da nossa família, dos nossos cuidadores, e aí que eu acho que é importante, sabe, Rose? A gente que tem uma pessoa idosa em casa, que trabalha com pessoas idosas, ficar atento às mudanças bruscas de comportamento daquela pessoa idosa no nosso convívio familiar. Então, assim, é uma pauta que a gente precisa falar, como você disse. Eu não queria te interromper, mas só para dar esse dado de que a relevância, o significado da importância desse assunto do suicídio, no caso nosso aqui, claro, repetindo, existem outras faixas de idade, mas a prevalência no envelhecimento, né, Rose? Sim. E só para complementar, um dado que eu também considero importante, não, mas é esse o nosso objetivo, é esse mesmo. Eu falo, você complementa, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa acaba com a própria vida. Isso é grave demais e é muito importante falar. E você colocou que é uma questão de saúde mental. E atenção pública para a situação, né? Os profissionais de saúde, nós que estamos no dia a dia, né? E uma outra questão que eu considero fundamental, Pitico, da gente colocar, é porque muitas vezes, na própria família, no próprio lar da gente, pode acontecer uma situação e às vezes um familiar ou uma outra pessoa, às vezes um colega, um amigo, fala, isso é bobagem, essa pessoa está com frescura. É coisa de velho, é assim mesmo, né? Não quer levantar da cama porque está com preguiça e está com muito... Naturaliza, banaliza, não dá importância. Às vezes você até colocou da mudança brusca de comportamento, mas pode acontecer uma mudança de comportamento que às vezes não é tão brusca, mas chama a atenção da gente. Por exemplo, começa a não querer comer, começa a não querer tomar banho, ou não querer sair, ou não querer fazer coisas que anteriormente a pessoa gostava, às vezes dentro de casa mesmo. Perfeito, né? Sim. E é óbvio, gente, aqui nós temos que fazer uma observação. Não estamos falando a respeito de demência, né, Pitico? Porque existem situações realmente em quadros demenciais que também trazem questões que a gente, no dia a dia, observa mudanças.
Mas a gente está colocando, às vezes, uma situação que pode também envolver ou não demência, mas não necessariamente. É importante, pessoal, a gente ficar atento, olhar e enxergar o comportamento, se está havendo alteração, como a Rose está colocando, do dia a dia da nossa pessoa idosa, no nosso convívio familiar. Isso que é necessário. E a gente também buscar, vou ser repetitivo, dar atenção, não banalizar, não naturalizar aquela queixa que a pessoa idosa está nos colocando, está nos trazendo. A gente tende, vou ser repetitivo, isso é assim mesmo, é porque ele está uma pessoa idosa, sempre foi assim, é ranzinho, é coisa de velho. Não é? Então, eu acho que o diferencial que a gente, né, Rose, tem aprendido é valorizar essa queixa e o quanto antes, pessoal, conversar, se possível, quando necessário, e é necessário, e aí, percebendo que o comportamento se repete, a retração da pessoa está mais retraída, a pessoa idosa, buscar uma ajuda profissional, buscar um profissional de saúde para que faça o quanto antes essa intervenção, porque a gente pode estar diante de uma situação aí que pode ser muito difícil e aí ir na direção do suicídio, do auto-extermínio. É o que a literatura coloca, é o que a gente vem aprendendo no nosso dia a dia. Né? Sim. Só para complementar o que você falou, Piti, com relação à escuta, é muito importante a gente dar ouvidos, a gente de fato conversar e ouvir a pessoa, não é nem falar não, porque às vezes a pessoa precisa desabafar, às vezes ela precisa colocar o que ela está sentindo, muitas vezes só de conseguir falar, a pessoa já consegue se sentir um pouquinho mais aliviada, às vezes ajuda a repensar esses pensamentos, porque normalmente, Pitico, quem tem os pensamentos suicidas, esses pensamentos às vezes ficam meio que martelando. Sim. E o fato de conversar, de falar, de poder desabafar, vai aliviando. Além, obviamente, como você falou, normalmente busca-se ou um psicólogo para fazer uma terapia, ou um psiquiatra, ou um outro profissional, mas normalmente são essas áreas, né? Para poder, de fato, buscar uma forma, né, de melhorar essa... Como é que eu vou explicar? Esse relacionamento, né? Esse contato, esse convívio. Não, e esse às vezes é um mal-estar generalizado. Sim. Às vezes a pessoa não está bem, né? Então ela precisa se encontrar para ela conseguir buscar realmente esse caminho. E pessoal, se eu posso deixar assim uma fala para finalizar, né? O Pitico também vai finalizar, não subestimemos ninguém. A gente está falando principalmente para as pessoas idosas, que é a nossa temática profissional, minha e do Pitico, mas vale para todo mundo. Não subestime o que uma criança coloca. Às vezes é uma dor imensa, um sofrimento, precisa de colo, de acolhida. Ouvir com amor, com carinho, você não está dando força para o problema, ao contrário. Verdade. Você está dando a possibilidade dessa pessoa, seja criança, adolescente, jovem ou pessoa idosa, você está dando a possibilidade dela ser ouvida, dela ter atenção e dela conseguir já nesse desabafo e nessa conversa começar o seu processo de mudança, de comportamento, né, de direcionamento e às vezes até se abrindo para buscar um apoio profissional, né? E só mais uma coisa, Pitico, o CVV tem vários serviços, aqui nós não vamos dar conta. CVV é o CVV é o Centro de Valorização da Vida. Por que eu vou falar só do CVV? Esse serviço eu conheço, tem um telefone que é o 188, você fala de qualquer lugar do Brasil, é uma conversa anônima, a pessoa não tem que se identificar, não é? E é um serviço, você pode acessar no Instagram, eles têm nas redes sociais, explicando como funciona, né? O Instagram deles é @CVVoficial, e tem também no Facebook, enfim, eles têm, você pode pesquisar no Google, mas na verdade, Pitico, existem outros serviços, né? Eu estou falando do CVV porque é o que eu mais conheço. E de fato, o CVV salva vidas. Quantas pessoas relatam que, de fato, ao conseguirem se comunicar, ao conseguirem falar, porque às vezes não conseguem falar com uma pessoa próxima, isso existe, não tem problema. O importante é conseguir conversar. Então, fale com um profissional, são pessoas preparadas, treinadas, qualificadas para fazer essa escuta e essa orientação. Gente, a vida está em primeiro lugar. Então, vamos sempre lembrar disso. Perfeito, Rose. Está aí, então, pessoal, essa é a nossa mensagem, a nossa comunicação. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, deixa aí a sua opinião, porque para nós é muito importante, né? Sobre esse videocast de hoje, que a gente falou um pouco do suicídio, tendo em vista aí o Setembro Amarelo. Deixa aí a sua opinião, o seu comentário. E pela sua atenção, muito obrigado e até um próximo videocast.
longevidades. Muito obrigado. Muito obrigada, Pitico. Obrigada a cada um e a cada uma de vocês. E até o nosso próximo videocast, valorizando a vida cada vez mais. Se precisar, peça ajuda. Muito obrigado.